Isaías 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma profecia de Isaías que vai se cumprir na vida de Jesus aqui nesse mundo. Jesus, irmãos, depois ali de ter completado seus 30 anos, se batizou nas águas, foi ao deserto, foi tentado pelo inimigo de nossas almas, depois convocou os seus 12 discípulos e foi no Ide pregai o Evangelho a toda a criatura. E Jesus Cristo, irmãos, costumava-se todos os sábados na sinagoga ouvir a palavra e pregar o Evangelho a todos que estavam ali naquela sinagoga ali em Israel. E Jesus, irmãos, ali nessa sinagoga ali, numa manhã de sábado, onde Jesus faz uma pregação forte, maravilhosa para aquele povo. Nessa pregação, um homem cheio de demônios, irmãos, se levantou e gritou bem alto: Jesus de Nazareno, o que viestes fazer aqui? Vieste nos destruir-nos? Bem sei que tu és o Filho de Deus. E nesta hora, irmãos, naquela sinagoga, um homem cheio de demônios, porque nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele é o pai da mentira. Mas neste momento, Satanás, irmãos, dentro do corpo daquele homem, ali dentro de uma sinagoga, numa igreja, falando e pregando sobre a palavra, sobre a Torá do nosso Deus, o inimigo das nossas almas, irmãos, ele estava falando a verdade. Por um momento ali de trevas, o inimigo das nossas almas, ele fala uma só verdade. Mas nós sabemos que o inimigo, os demônios, são o pai da mentira. E naquele momento, irmãos, Jesus olha para esse homem e diz bem alto: cala-te, e sai de dentro dele. Naquele momento, irmãos, os demônios dentro daquele homem começaram a gritar bem alto na voz, na fala daquele homem dentro da sinagoga. E esse homem gritava muito, irmãos, muito, e começou a se rastejar por dentro do templo de Deus. E se rastejando ali, irmãos, um por um daqueles demônios foram saindo de dentro daquele homem. E naquele momento, aquele homem, através da palavra de Jesus Cristo, tirou aqueles demônios daquele homem, e aquele homem se libertou. Teve uma vida nova naquele momento diante da face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Naquele momento que Jesus manda o demônio calar, é porque Jesus, irmãos, ele tinha uma missão aqui nessa terra. E o demônio, se continuasse abrindo a sua boca ali na boca daquele homem, falando que Jesus é o Deus, é o Filho de Deus, o Deus de Israel naquele momento, Jesus ali, irmãos, ele poderia ser perseguido através daquele momento ali dentro daquela sinagoga. E ao sair daquele lugar, se o demônio começasse a falar o que Jesus era na boca daquele homem, Jesus, ao sair daquele templo, seria perseguido e talvez lá na frente ser preso, e ali ser preso por aqueles homens ali de Israel. Mas Jesus, ele tinha uma missão, irmãos. O seu dia
já estava escrito: ele seria morto numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E naquele momento, irmãos, depois de uma manhã de sábado ali, onde os judeus costumavam pregar, mas naquele dia Jesus pregou para aquelas pessoas, para aqueles judeus, para aqueles sacerdotes dentro daquele templo. E as pessoas naquele momento, irmãos, dentro daquele templo, começaram a falar um para o outro: quem é esse que tem uma grande autoridade e tem o poder até de expulsar os demônios? E começaram a falar de Jesus. Acabou-se a reunião, passou-se a tarde, todos foram embora, mas Jesus ali com Pedro foi caminhando, foi pregando para as pessoas onde ele encontraria. Mas Jesus chegou com Pedro na casa da sogra de Pedro. E chegando ali, irmãos, na casa da sogra de Pedro, Jesus entra dentro daquela casa e vê a sogra de Pedro, irmãos, doente, enferma, quase à morte. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele toca nessa mulher, na sogra de Pedro. Tocando nessa mulher, irmãos, essa mulher, ela fica ali sã. A doença vai embora, a febre vai embora. Essa mulher se levanta ali, a sogra de Pedro, com saúde, já ali começa a arrumar a casa, arrumar o que comer para Jesus, para Pedro e seus discípulos. E aquela mulher curada por Jesus Cristo, irmãos, dentro daquela casa, serviu a Jesus Cristo. Nesse momento, dentro dessa casa, irmãos, Jesus ali, sendo cuidado ali pela sogra de Pedro, passam a tarde, e ali, no final do sábado, que era ali já o pôr do sol, porque os judeus, irmãos, em Israel, costumam, na sexta-feira, 6 horas da tarde, começar o sábado. E sábado à noite, às 6 horas no pôr do sol, acaba-se o sábado e já é o domingo para os judeus lá em Israel. E naquela tarde de sábado, irmãos, os judeus que ouviram a mensagem de Jesus, que ouviu os demônios sair do homem, porque naquele momento ali já era novidade para aquelas pessoas, porque eles nunca tinham visto um homem tirar demônios de um homem. Mas aquelas pessoas daquela sinagoga, irmãos, naquela cidade de Cafarnaum ali, em Israel ali, eles não podiam caminhar 1.000 metros. O caminhar deles era 1.000 metros só, e eles não podiam seguir o Salvador Jesus Cristo, porque o sábado proibia deles caminhar 1.000 metros, e até hoje, guardando os sábados, eles não caminham no sábado mais de 1 metro, guardam o sábado, e o domingo é o primeiro dia da semana para eles, é aí que eles vão trabalhar, fazer as suas coisas, seu trabalho. E Jesus ali, irmãos, dentro da casa de sogra, já esperando o pôr do sol naquela tarde. E ouve-se o pôr do sol, acabou-se o sábado, e o povo que queria seguir Jesus saiu das suas casas, começou a chamar os seus vizinhos: vamos, encontramos o Messias, aquele que cura os doentes, o Salvador do mundo, irmãos. E tendo o pôr do sol, que eu li para os irmãos agora há pouco, uma profecia, que o povo que estava em trevas resplandeceu a luz nas trevas. Jesus, irmãos, a luz do mundo.
Jesus que dissipa as trevas. Porque Jesus não há trevas, Jesus é luz. E onde há luz, não habitam as trevas, irmãos. Graças a Deus. O povo que era proibido de caminhar no sábado foi até Jesus na casa de sogra, irmão, na casa da sogra de Pedro, irmãos. E encheu-se a casa da sogra de Pedro de pessoas enfermas do lado de fora, pessoas que queriam ser curadas, e Jesus Cristo, irmãos, dentro daquela casa, irmãos, Jesus Cristo ali começou a colocar as suas mãos naquelas pessoas, curando aquelas pessoas, tirando os demônios daquelas pessoas. E novamente o demônio na vida daquelas pessoas começaram a gritar, falando para Jesus: Tu és o Filho de Deus. E Jesus mandava eles calarem e tirava os demônios daquelas pessoas, irmãos, os curavam, porque o sábado proibia eles de ir até Jesus, mas resplandeceu a luz das trevas. E o povo daquela cidade que estava em trevas, irmãos, viram a luz e foram curados, foram abençoados por Jesus Cristo. Em Marcos 1, 32 em diante, diz a palavra de Deus: E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o pôr do sol, trouxeram todos aqueles que achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e os curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram Simão e os que nele estavam, e achando-os disseram: Todos te buscam. E eles lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que ali também preguem, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Glória a Deus, irmãos. Que palavra abençoada, irmãos, que Deus tem na sua palavra para nós nessa noite de bênção para cada um de nós. Hoje, irmãos, hoje o dia é o dia aceitável do Senhor Jesus. Hoje Deus está aqui nesse lugar. É uma vitória para cada um de nós, irmãos, estarmos aqui diante desse Deus todo-poderoso, irmãos. E essa luz que eu falei para os irmãos agora, que é Jesus, está aqui hoje em nosso meio, irmãos. Por isso, não vamos desperdiçar esse momento, entregar nossa vida para Jesus, o nosso coração, entregarmos tudo ao nosso Deus, porque o ar que nós respiramos, irmãos, é de Deus. A nossa vida é para Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui, irmãos. Amanhã não sabemos o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Jesus Cristo, irmãos, sai da casa da sogra de Pedro. Ele acostuma a pregar nas sinagogas, levar o evangelho para todas aquelas pessoas. E disse: Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. E se hoje nós estamos aqui, irmãos, vamos dar glória a Deus por essa oportunidade que Deus deu para cada um de nós. O mundo, irmãos, já
Esse mundo jaz do maligno. A palavra de Deus que esse mundo pertence, o final desse mundo pertence para o fogo. E nós sabemos que nós não somos daqui. Nós somos pessoas que estão visitando apenas esse mundo. Mas o que reserva, o que está preparado para cada um de nós, irmãos, é o céu, as moradas de paz, irmãos. Por isso, nunca vamos deixar esse caminho de servir a esse Deus maravilhoso. Os irmãos sabem que muitas pessoas hoje estão perdidas aí nesse mundo.